O governo recorre ao STF para recuperar o aumento do IOF e o Hugo Mota afirma que o Congresso está comprometido com barrar novos aumentos de impostos e reformas estruturantes de longo prazo. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para você atingir seus objetivos financeiros, você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Por isso, preencha o primeiro link aqui da descrição. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Pois é, o governo aciona ali o STF para reverter a anulação do decreto do IOF, foi confirmada ali pela Advocacia Geral da União. E o governo entrou com esse processo aí, protocolou na terça-feira no STF uma ação declaratória de constitucionalidade para restabelecer ali os efeitos do decreto presidencial que aumentou ali as alíquotas de IOF, que foi suspensa por decreto legislativo pelo Congresso. E ao anunciar ali o protocolo da ação, o ministro da AGU, o Jorge Messias, afirmou que a decisão do legislativo representa uma interferência indevida nas prerrogativas do chefe do executivo. E aí, segundo ele, essa medida tomada pelo Congresso violou o princípio da separação dos poderes. E ainda segundo o Jorge Messias, esse decreto presidencial que reajusta o IOF sobre as operações de crédito, câmbio e seguros estava em total conformidade com a Constituição, respeitando ali as regras aplicáveis à regulação tributária. E aí a Assembleia Geral da União identificou ali 3 fundamentos principais para sustentar a ação lá no STF. Primeiro, a sustação do decreto representa o impedimento à atuação normativa do presidente com impacto direto na política econômica. E segundo, a medida do Congresso configura ali uma violação à divisão entre os poderes, ao anular um decreto que tem fundamento legal e constitucional. E terceiro, a suspensão de uma norma com efeito tributário vigente desde maio gerou incertezas jurídicas no mercado com potenciais prejuízos a agentes econômicos. E aí a revogação dos decretos pelo Congresso causa ali bastante preocupação na equipe econômica, visto que era uma medida ali arrecadatória que visava principalmente ali o atingimento das metas fiscais impostas ali pelo arcabouço fiscal. E aí, com essa revogação do IOF, compromete ali uma arrecadação de 10 bilhões de reais para o governo em 2025. Seguimos sem nenhuma proposta de corte de gastos. E com isso, o Haddad falou ali ainda na terça-feira que não entende o recuo do Congresso sobre o IOF e cobra resposta sobre isso. Ele afirmou na terça-feira que não entendeu a mudança no encaminhamento do Congresso por conta da derrubada aí do IOF, pois já era uma coisa que estava acordada ali, principalmente com o presidente da casa. E aí ele confirmou que após o recesso parlamentar em agosto, ele pretende enviar uma nova proposta ao Congresso. E com relação a isso, quem vai ser ali o relator da ação do governo sobre o decreto do IOF é justamente o Alexandre de Moraes, que essa decisão ali ocorre porque ele já é responsável por outro processo que foi apresentado ali no mês passado pelo PL, pedindo a derrubada do decreto do IOF. E aí, pelo mesmo motivo, mas numa outra ação que foi apresentada pelo PSOL, que é para rever ali a decisão do Congresso sobre o IOF. E aí as ações do PL e da Advocacia Geral da União, que focam no decreto, que derrubaram ali as alíquotas do IOF, mas por pedidos distintos. O partido quer a declaração de inconstitucionalidade, enquanto o governo quer ali o reconhecimento da constitucionalidade, ou seja, o PL quer derrubar ali o aumento do IOF antes ali do que foi feito no Congresso, e a Assembleia Geral da União quer o reconhecimento do decreto e voltar às alíquotas mais altas. Já o pedido do PSOL ali é contra a decisão parlamentar de rever o aumento do imposto, que é justamente o que foi votado ali na semana passada para voltar às alíquotas anteriores. E aí o Hugo Mota disse que a Câmara e o Senado vão atuar em conjunto para barrar novos aumentos de impostos. Ele afirmou isso a um grupo de empresários durante um jantar que eles fizeram ali para cerca de 50 empresários, que a casa vai seguir ali agindo em conjunto com o Senado para barrar qualquer tentativa de aumento aí de impostos. O Mota sinalizou ainda que vai trabalhar por propostas que buscam o ajuste fiscal, como a reforma administrativa, que é um tema muito valorizado não só pelo mercado financeiro, mas na sociedade como um todo, que visa ali uma reforma mais estruturante e de longo prazo. E aí, desde que o decreto do aumento do IOF foi derrubado, o governo vem adotando ali uma retórica de defesa do ministro da Fazenda, ressaltado que ele tem promovido ali uma justiça tributária. E nas redes sociais, o governo tem apostado no discurso do nós contra eles e na defesa dos mais pobres,
a gente sabe, né, que no fim do dia, proporcionalmente, quem que paga mais imposto aí? E a gente tem a questão também da curva de Laffer, né, que fala ali sobre o ponto ótimo entre a arrecadação e a alíquota de imposto. E a gente já passou disso daí, então a tendência é que se arrecade menos cada vez que tenha aumento de impostos, né? Mas o que você acha? Comenta aqui, você acha que o governo vai vir com mais propostas de aumento de imposto ou que ele vai seguir nessa tocada agora e viu que o Congresso não vai aprovar qualquer tipo de projeto e que eles vão ter que passar de fato a pensar em corte de gastos mais aprofundado e até mesmo apoiar a questão ali da reforma administrativa feita de forma mais profunda e mais abrangente. O presidente Lula também comentou que a ação no STF sobre o IOF é para seguir governando, né? E segundo ele, a medida é necessária justamente para garantir essa governabilidade. Ele comentou que é agradecido ao Congresso, mas se ele não recorrer à Suprema Corte, ele não vai conseguir governar. Segundo ele ali, né, cada macaco no seu galho, eles legislam e ele governa. O erro foi descumprir ali o acordo que foi fechado com o Hugo Mota e que na terça-feira o presidente da Câmara tomou uma decisão absurda, segundo ele. Ele comentou, né, que eles têm seu direito e eu tenho o meu. Quando não nos entendemos, a justiça resolve, justificando ali o porquê que recorreram ao STF sobre ali barrarem, né, o aumento do IOF via decreto, né? Outro ponto importante também para conseguirmos, né, nessa crise política que a gente tem visto aí nos últimos dias, o Lula também considera não sancionar o projeto que aumenta o número de deputados. Ele deve evitar de sancionar o projeto de lei que aumenta o número de deputados federais de 503 para 531. E aí, segundo informações da Folha de São Paulo, o governo avalia aí dois caminhos: o veto presidencial, ou seja, a rejeição do projeto, ou a omissão, que transfere aí ao Congresso a responsabilidade de promulgar o texto. E aí, segundo a pesquisa do Datafolha, que foi divulgada no dia 17 de junho, aponta ali que 76% dos brasileiros são contra aí o aumento no número de deputados, enquanto 20% se mostram favoráveis. O impacto fiscal estimado aí é de cerca de 65 milhões por ano, e aí vai considerar os salários, benefícios e estrutura aí para os novos parlamentares. Então a gente segue aí com um clima tenso entre Congresso e Planalto, o que expõe aí justamente essa crise política. E já que no ano que vem é um ano de eleições, então agora está em jogo justamente aí votos, né? Enfim, todas essas questões aí que a gente já conhece quando se aproxima o ano eleitoral. E agora começam a costurar ali as parcerias, né? Enfim, toda essa questão aí que a gente já conhece de eleição. E aí, apesar do mercado dar sinais de arrefecimento, né, com os dados ali do CAGED, que trouxeram ali os empregos abaixo, né, da expectativa de mercado, o preço ao produtor começando a convergir e a inflação também aos poucos caindo, né, sendo a quinta semana consecutiva de corte de expectativas ali no Boletim Focus do Bacen, a gente tem o governo aí indo na contramão do mercado, não tendo ali uma responsabilidade fiscal que vai forçando o Bacen ali a manter os juros mais altos por mais tempo, para justamente controlar essa inflação aí que pode ter um repique inflacionário, já que o gasto tende a ser mais eleitoreiro esse ano e ano que vem, visando apenas esse curto prazo aí de eleição, como o empréstimo consignado que a gente viu ali com garantia do FGTS, o aumento de repasse, aumento de subsídio, tudo isso, né, faz com que o fiscal do nosso país vá, né, se aproxime mais do precipício ainda mais rápido, né? Isso faz com que também ali se estimule o consumo das famílias baseado no crédito. Então a gente não tem, né, um aumento ali da produtividade, né, que vai fazer com que o consumo aumente de forma consistente, né, e as pessoas consigam manter esse consumo. Em vez disso, estimular o consumo ali por via crédito, né? E isso a gente já viu o que acontece, né, quando essa questão é colocada, né? A gente viu isso em 2015, o estímulo de crédito muito grande. Na hora que a conta não fechou, a gente viu aquela crise horrenda que a gente enfrentou ali em 2015, né? Então é muito perigoso, né, quando o governo resolve seguir por esse caminho. Mas a gente pode ter a partir de agora, visto que o governo não tem o Congresso na mão, a tentativa de colocar o fiscal no lugar por meio de corte de gastos, não por contingenciamento, como eles têm feito até agora. E até mesmo aí apoiando os projetos estruturantes, como por exemplo a reforma administrativa. E aqui a gente vai ter um cenário mais favorável, principalmente de longo prazo. Então a gente tem esses dois cenários possíveis aí
a curto prazo, né? O governo seguindo nessa tocada aí de colocar mais subsídios, né? Tendo apenas essa visão eleitoreira, ou buscando ali alguma coisa mais sustentada no longo prazo, alguma coisa mais estruturante, visto que o recado já foi dado de que não vão conseguir com tanta facilidade mais aumento de impostos. Mas quero saber aí o que você acha disso tudo. Comenta aqui o que você acha que o governo vai fazer daqui para frente. Então, a partir de agora, a gente tem um peso muito maior no risco político do que no risco de mercado. Mas você sabe aí quais as decisões vai fazer com seus investimentos, dado todo esse cenário? Por isso que você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Então, te convido novamente a preencher o primeiro link aqui da descrição. No vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui. Valeu!